é hoje. 34 padarias de Curitiba vendem o pãozinho francês desde o comecinho da manhã, sem impostos, com desconto de 22,5%, o que dá uma média de R$ 3 a R$ 5 a menos no quilo. E nós vamos ouvir o que a Vanessa Fontanella tem a dizer, ela que tem mais informações sobre este dia. É especial para você que gosta do pãozinho. Veja. Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, hoje é o Dia Mundial do Pão e 34 panificadoras aqui de Curitiba vão oferecer, olha só, o pãozinho francês com redução aí nos tributos, livre de tributos. Isso representa um desconto de 22,5% no valor do pão. Para se ter uma ideia, nessa panificadora, o pão francês é vendido a R$ 19,90 o quilo. E hoje, por conta então dessa tributação que vai ser retirada do valor do pão francês, ele está saindo pelo valor de R$ 15,45 o quilo. É um desconto tanto aí para o consumidor, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, é um desconto que a gente vem trabalhando ele já há algum tempo. É a carga tributária na cadeia produtiva do pão francês. Então você soma os ingredientes, soma trigo, soma tudo isso aí e a média que dá esses 22,5%. E também nós estamos junto com o desconto do pão francês trabalhando a doação do cupom fiscal para a Igreja Batista. Qualquer cliente pode participar? Qualquer cliente que venha fazer a compra, não precisa ser do pão francês, mas a compra que ele fizer na panificadora, doe o cupom fiscal. Nós temos uma urna especial para o evento de hoje. Deposite o cupom fiscal ali, que você vai estar ajudando crianças, você vai estar ajudando o lar de idosos. Como é que o consumidor faz para saber quais são, né, as panificadoras que aderiram aí à campanha, que estão participando? Fácil. Entra no site do sindicato, é cipcep.org.br. Lá você tem a lista de todas as 34 padarias, o endereço, e eu tenho certeza que uma padaria próxima de você vai estar com esse preço especial. E eu, é claro, né, vou aproveitar, Luciano. Eu tô aqui nessa panificadora, o pão francês está aqui pertinho de mim, tá quentinho, tá cheiroso. Eu devolvo para você, mas fico por aqui, então, experimentando esse pão, porque, olha, irresistível. E fica a dica então para as pessoas, são 34 estabelecimentos aqui de Curitiba oferecendo pão francês, um descontinho que vale a pena. Volto contigo. Tá aí, você achou, Vanessa? Você achou sinceramente que só você quer comer pão? Você ia fazer inveja pra gente aqui no Balanço Geral, passou da hora do almoço, né? E a gente ia ficar sem sentir o cheirinho do pão, que é tão gostoso, é que nem o café, às vezes o cheiro é tão gostoso quanto o próprio gosto do alimento, né? No caso do café, o sabor. Mas não, porque nós temos pão aqui no estúdio e é pão de fermentação natural. Sim, você viu aí que as panificadoras estão com esse desconto, né? Então, hoje desconto significativo, mais de 22% no pãozinho francês, mas pode ficar mais barato ainda se você fizer o seu pão em casa. E nós estamos aqui com o René Seifert, ele que é um dos mestres da panificação artesanal aqui no nosso estado. E trouxe, René, muito boa tarde para você. Você trouxe alguns pães aqui de fermentação natural, é isso? Que pães são esses aqui? Explica pra gente, antes da gente falar da produção do pão em si. Legal, então todos esses pães aqui são pães feitos com fermentação natural. São micro-organismos que estão no ar, na casca do trigo, no farelo, e que fazem um pão de longa fermentação com características bem especiais para comemorar esse dia do pão. Legal. René, agora o seguinte... Dá para fazer pão em casa? Qualquer pessoa consegue fazer? Precisa fazer algum curso? Como é que se faz pão em casa? Eu não sei fazer. Fazer pão é simples. Basicamente é misturar farinha, água, sal e fermento. O mais difícil é a fermentação. Mas dá sim, todo mundo pode fazer. Eu acredito que todo mundo tem a capacidade. Todos os nossos avós faziam pães em casa. E a gente está tentando resgatar e disseminar essa arte de fazer o pão com o sabor da nossa mão, da nossa casa, da nossa cozinha. Mas eu queria que esse pão aqui, que a gente deu uma conversadinha, o que tem aqui? Esse pão que eu... Cadê o nome dele primeiro? Esse é um pão que eu chamo ele de policultura, né? Porque exatamente é a tentativa de saber qual que seria o sabor de um pão se vários grãos crescessem juntos ao mesmo tempo. Então eu fiz um pão que tem centeio, cevada,
trigo, ele tem ervilha vermelha, ervilha branca. Tem, por exemplo, assim, aqui no Paraná, a gente tem a erva mate, que cresce junto com a araucária, que faz, né, tá ali no meio da plantação de trigo. Então, coloquei erva mate, coloquei aroeira. Você falou que tem até feijão aqui. Tem até feijão, tem milho. Então, É um cientista do pão. É um cientista do pão. É uma tentativa de buscar esse sabor diferente, né? E isso eu acho que é inspirador. E não só é bom para o sabor, mas também para o nosso sistema digestivo, né? Quando você tem uma variedade de grãos Mas dependendo do combinados. cheirinho, deve estar ótimo. Então, a gente pode Tá até matando cortar aqui. para experimentar. Agora, Renê, é o seguinte, não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de pão como você faz muito bem, afinal você é mestre no assunto. Mas dá para fazer em casa e realmente fica mais barato, inclusive, do que comprar o pãozinho francês no dia de hoje, que está com esse desconto de 22,5%? Então, muitas pessoas me pedem para ensinar. Eu tenho um canal no YouTube em que a gente compartilha gratuitamente como fazer esses pães. Né? Começa usando o fermento biológico comercial e depois lá a gente ensina também como criar o fermento natural do zero, misturando farinha e água. E na panificação, assim, qual que é um dos fatores que deixa o pão mais caro? É a mão de obra. Sim. Então, se a pessoa comprar a farinha, né, que vai ser, e ela se dedicar a fazer, ela pode fazer com um preço que é muito mais barato do que comprar, né? Ainda que hoje está com imposto mais barato. Mas basicamente é isso, né? Dá para sim fazer em casa. Sem contar que é muito mais saudável. Eu sou suspeito a falar, porque eu sou de uma família italiana, então eu sempre comi à noite, de manhã, aquele pãozinho caseiro feito pela minha avó, né? Eu tenho o pão de trigo, o pão de milho, não eram esses pães assim, mas também com fermentação natural. A minha avó até hoje, ela mantém aquele fermento na garrafa PET. E aí ele estoura, solta aquela tampa, bate no teto, então é algo assim que está enraizado na minha cultura. Então eu sou suspeito a falar. É muito mais saudável do que comprar o pãozinho na padaria. Exatamente. Principalmente ele é mais saudável porque tem uma fermentação longa. Esse fermento que você chamou, normalmente se chamou fermento de Cristo ou fermento de garrafa. Sim. Né, que também são micro-organismos selvagens que estão ali e que fermentam o pão. E por essa fermentação ser bem longa, ela faz com que todo o sistema de digestão do pão, né, seja mais fácil, além de não dar alergia, né, ou intolerância a glúten, que muitas pessoas têm. Hoje temos equipamentos. Você compra, inclusive, aquelas máquinas que fazem o pão sozinho dentro de casa. Você tem uma dessa, Márcia Marcondes? Não tenho. Não Minha tem? irmã tem. A tua irmã tem? Então, eu conheço muita gente que tem. Eu também não Na tenho, verdade, não meu sei fazer cunhado pão. é que tem, né? o Quem teu faz cunhado. pão é ele, não é ela. Entendi. Então é o cunhado da Márcia que tem. Agora, é possível fazer sem aquela máquina também. Não precisa gastar. Dá para fazer na mão? Dá. Eu tenho uma receita que eu chamo de pão mais fácil do mundo. E você prepara ele em menos de 1 minuto. Você não precisa nem amassar. Basicamente misturar farinha, água, sal e fermento. Se eu não quiser nem sujar a mão, você só mistura com uma colher e deixa fazer a fermentação bem longa. Então tem essa forma, não precisa de máquina. Lógico que a máquina ajuda, mas ela também tende a fazer uma fermentação mais rápida. A mão é o nosso melhor equipamento e é por excelência o que faz o pão de qualidade. Legal, mas o micro-organismo não precisa vir da sua mãozinha, não. Lave bem, né? Higienize bem as suas mãozinhas e faça o seu pão em casa. Renê, para quem ficou curioso, quer ter mais informações, você tem algum endereço, Instagram, site para passar, onde você tem essas receitas? Tem. Então, o nosso canal no YouTube chama Pão da Casa. Né? É só lembrar de Pão da Casa, entrar lá no canal e tem um monte de receita. E a gente também tem o Instagram, chama pãodacasa.art, de artesanal. Né? A gente compartilha dicas e receitas lá no Instagram também. Temos uma faquinha para cortar uma fatia desse pão? Vamos. Olha, eu achei aquele cheio de grãos lá incrível, lindo, né? Muito apresentável. Eu queria ver como é que ele está por dentro. Vamos cortar. Com todos esses A minha grãos. curiosidade não é isolada, então. Vamos mostrar. Você vai Olha ver aí, que ele é ó. um pão bem mais denso. Tem que segurar um fazer pouquinho assim. a ajuda É bem aqui mais pra... denso mesmo, tá até difícil de você cortar aí. Eu É de parecia que você tá rodinha. fazendo Tem uma força. rodinha na... Olha aí. Eu quero. Dia Mundial do Pão aqui no Balanço Geral. E esse aqui é o pão com quantos grãos? Tem 14 grãos, além disso tem também grãos. Você uvas não passas. encontra no mercado 14 grãos, né? Aqueles pães fatiados, eu me lembro que tem 7, 8 grãos, agora 14 eu nunca tinha visto. Olha que lindo que ele fica. Vamos Essa é a experimentar. diferença do pão com fermentação natural. A gente vê no visual que ele é diferente. E você vai perceber, principalmente no sabor, ele é muito mais intenso de sabor.
do que eu vou o ter que pão. experimentar um Por uma pedaço. curiosidade que você não imagina. Tá liberada a prova aqui Vamos no programa, provar, produção? vamos Um pedacito. Então vamos provar. Deixa eu provar aqui um pedacinho. Eu também vou provar, né? Já que estão, né? Renê também vai provar, ele quase não come esse pão. Podia deixar pra gente, né, Renê? Tô brincando. Vou deixar. Mas tá vendo a complexidade de sabor? Uma que tem? delícia. Mas a gente não come, a gente degusta, né? Olha, é um pão que me lembra até um pouco um panetone. E você não precisa passar nada em cima se não quiser. A manteiga, a margarina, desnecessário com um pãozinho desse aqui, ó. Já vem pronto. A fermentação é só o que a gente precisa. Gente, então é o seguinte, você consegue fazer o pão na sua casa. Fica inclusive mais barato do que comprar no mercado. Claro que hoje está em conta. Hoje é aquele dia, vale a pena você ir nas panificadoras, tem várias aqui com desconto, mas no restante do ano você pode se aventurar, por que não? A fazer um pão muito mais saudável. Imagina você convidar alguém para tomar um café na sua casa com um pão como esse, pãozinho caseiro, vale muito a pena. Eu fiquei engasgado com um pedaço.